A paz do Senhor, boa tarde, tropa de elite do Ministério Infantil. Nós estamos iniciando a nossa live 444. Estamos no Instagram e agora no Facebook também, tropa de elite do Facebook. Muito bem-vindo. Então vamos lá começar essa nossa live, algo que eu sempre escuto as pessoas falando que tem dificuldade. Então, o tema de hoje é por que é tão difícil conseguir o apoio, né, principalmente para os trabalhos do Ministério Infantil. E na hora que eu comecei a pensar sobre isso, eu gosto assim, sempre de, quando eu quero enxergar o problema que eu vejo de repente no outro, eu me coloco na posição dele, tá? Então eu me coloquei na posição de que alguém vem me pedir ajuda. Lógico, nem sempre nós falamos sim ou não para as pessoas. Quer dizer, a gente sempre falou sim ou não. A gente nem sempre nós estamos dispostos a realmente ajudar. Como assim? Eu pensando no que me faz, de repente, ajudar alguém, oferecer o meu apoio para alguém. É simplesmente, porque eu sou boazinha e gosto de ajudar todo mundo? Sim, lógico, a gente gosta, é prazeroso ajudar as pessoas, mas não é isso que nos faz ajudar a apoiar alguém. Então, eu vi 3 elementos que me fazem ajudar as pessoas e eu vou compartilhar com vocês e ver aí se faz sentido para você. O primeiro elemento que eu vejo é quando eu sou diretamente envolvida. Então, alguém vai fazer uma aula, de repente, para o Ministério Infantil e pede a minha ajuda. Lógico que eu vou ajudar, porque eu estou diretamente envolvida com o departamento. Então, existe aí um vínculo entre o pedido e as minhas vontades, tá? Assim facilita demais. Esse cenário é o perfeito, porque se você é a pessoa que está responsável por aquilo, você vai, lógico, que oferecer todo o apoio necessário. O segundo elemento que me faz querer ajudar alguém, me oferecer o meu apoio, é se eu estou emocionalmente envolvida com aquela pessoa ou com aquela situação. Então, se existe um vínculo emocional, isso me ajuda demais. Então, exemplo de vínculo emocional. Se forem os meus pais, se for algo para os meus filhos, isso com toda certeza, o que vai acontecer? Eu vou dar esse apoio para quem está me pedindo, tá? Se for alguém que eu gosto demais, um exemplo. Uns dias atrás, uma amiga me pediu uma ajuda por conta do filho dela que precisava resolver um problema lá no serviço. Na hora eu disse, não, beleza, pode contar comigo, eu ajudei ela naquela situação. Eu ajudei por quê? Porque era o filho, porque eu tinha um vínculo com o filho dela. Sim, eu gosto, tudo. Mas o que realmente me motivou a querer ajudar, a prestar esse socorro, foi o quê? O fato de ser uma amiga, uma pessoa muito querida. Então, eu vi que era algo importante para ela, então eu resolvi ajudar também. Ou o terceiro elemento é se aquela situação, se aquele pedido de alguma forma me impacta, tá? Como assim vai me impactar? Ou positivamente, ou eu vou ganhar algo, ou se eu não fizer, eu posso perder alguma coisa. O ser humano, ele funciona muito nesse sistema de troca, mesmo que de uma maneira inconsciente, tá? Então, se de alguma forma eu for impactada pelo resultado positivo ou negativo daquilo que estão me pedindo, eu ajudo. Então, tem esses 3 elementos, tá? E se eu tenho esses 3 elementos que me ajudam, me auxiliam a tomar uma decisão, eu fiquei pensando, provavelmente as outras pessoas também. Não sei se é só isso que motiva. Eu não li nenhum estudo, não li nada. Foram coisas que eu analisei em mim, tá?
E o que mais? O que a gente pode pensar? Se as pessoas também são influenciadas dessa forma, será que nós, quando precisamos de ajuda para o nosso departamento, nós envolvemos elas em algum desses três elementos? Será que de alguma forma elas ficam diretamente envolvidas? Será que elas ficam emocionalmente envolvidas? Ou será que elas ficam impactadas de alguma forma? Elas entendem, elas absorvem aquilo de uma maneira que ela entende que vai fazer um diferencial. Se você não fizer pelo menos um desses três, você corre um grande risco da pessoa não te ajudar. Ou não é que a pessoa não te ajuda, a pessoa até fala assim, não, eu vou te ajudar, pode contar comigo, tá? Mas ela esquece. Ela simplesmente, de repente, pro dia que você ia precisar da ajuda dela, ela marcou um outro compromisso e daí chegando assim, poxa, desculpa, esqueci. Agora eu tenho esse evento, eu não posso desmarcar. Tá? Aí nessa hora a gente entra numa outra questão, a gente fala assim, poxa, foi falta de comprometimento. Isso aí é assunto para um outro momento, tá? Mas não é questão de comprometimento, é questão que não ligou aquela chavinha na cabeça da pessoa e não fez com que ela ficasse atenta para aquela situação, para aquele seu pedido. Quer um outro exemplo? Isso eu vou falar do que aconteceu comigo, tá? Eu gosto muito de dar os exemplos da minha vida. Um exemplo que aconteceu comigo. Recentemente, uma prima pediu ajuda financeira para uma família que ela conhece. Assim, poxa, eu tinha condição de ajudar. Na hora eu falei assim, não, beleza, pode contar comigo. E eu vou ajudar. Realmente eu queria ajudar aquela pessoa. Mas passou o dia, os dias, né? Eles foram passando e eu simplesmente não transferi o dinheiro para ela. Esqueci de fazer a transferência. E quando foi esses dias atrás, ela mandou mensagem, né? Que ela tinha criado um grupo. Ela falou assim: ah, gente, obrigado porque mandou, a gente já passou o dinheiro para a pessoa. Tal. Assim, na hora que eu me lembro, poxa, esqueci. Esqueci completamente. Eu fiquei super chateada porque era algo que eu queria ter feito e não fiz. Não fiz por quê? Por descaso? Não foi por descaso. Foi simplesmente porque eu esqueci. E por que que eu esqueci? Porque eu não estava diretamente envolvida, não era alguém que eu convivo, ou de repente eu ajudei a organizar aquilo. Eu não estava emocionalmente envolvida, apesar de ser minha prima pedindo, não era para ela, era para alguém que ela conhece. Então, emocionalmente, eu não estava envolvida. E aquilo não me trazia impacto. Então, não se criou um sistema de alerta na minha cabeça, tá? Então, acabou que passou. Foi por desconsideração, por, sabe, menosprezar de forma alguma. Eu realmente queria ter ajudado, mas passou. Por quê? Não tinha nenhum desses três elementos. Então eu precisaria de um outro recurso, de repente colocar um lembrete, colocar alguma coisa que me alertasse para fazer aquela transferência. E foi um apoio que eu falei que eu daria. Então, assim, você consegue enxergar que a pessoa do outro lado, quando você pede ajuda, ela pode estar passando pela mesma situação? E dito isso, a gente tendo mapeado esses três elementos, a gente consegue já trazer um pouco para a prática. Na hora que eu quero um apoio de alguém, não adianta só eu ir contar e a pessoa vai assim, nossa, fez todo sentido, uau, que trabalho, igual foi a situação que eu comentei com vocês. Para mim fez sentido aquela ajuda que ela me pediu. Mas por que que eu não ajudei? Porque não criou, não ligou aquela chavinha na minha cabeça. Simplesmente passou batido, tá? Então, a conclusão que nós chegamos, só fazer sentido não vai garantir que a pessoa vá te ajudar. Não garante que eu ajude, não garante que você vai fazer algo pela pessoa. Um desses três elementos precisam ser ativados na cabeça da pessoa, tá? Então, ok. Já entendemos. Então, preciso ou envolver a pessoa emocionalmente, ou diretamente, ou criar um impacto.
como que eu envolvo uma pessoa diretamente num evento do Ministério Infantil? Você dá um cargo, você deixa a pessoa responsável por algo. Mas não é aquela coisa de deixar e esquece. E quando chegar no dia você vai ver. Não, você é líder. Então, você deu uma responsabilidade, cobra a pessoa, vê se ela está fazendo, como que está o andamento, se ela precisa de mais alguma coisa, se ela está precisando de algum recurso. Então, você dá a função para ela e confia realmente nela, tá? Emocionalmente envolvida. Primeira coisa, entenda a história da pessoa, tá? Entenda a situação, se é algo que ela já passou. De repente, você vai... como a gente pode falar? Vai criar um trabalho para tratar sobre autismo, deficiências, né? Inclusão de deficientes. E como que você vai fazer essa inclusão? Então, você faz o quê? Você vai chamar pessoas, de repente, que passam por essa situação. Você vai chamar alguém que você sabe que não tem nenhum problema com relação a isso? Não, seria legal você tentar mapear alguém que tem esse vínculo emocional, porque vai trazer o quê? Um benefício para ela, tá? E se a questão do impacto? Qual o impacto que isso vai me trazer, tá? Como que você pode criar um impacto na pessoa? Mostrar os benefícios e trazer aquilo de maneira positiva para ela. Então, não é só jogar a ideia, falar assim, eu quero fazer o evento. Não, você tem que mostrar para ela que aquilo vai trazer diferença. De repente, é um trabalho com as crianças e você quer a ajuda de um tio. E você vê que a pessoa não está envolvida. Fala assim, nossa, olha, se a gente resolver esse problema, se as crianças se envolverem, vai resolver o problema lá da salinha de participação, vai resolver o problema assim, assim, assado. Mostra para ela qual que vai ser o impacto na vida dela. Fala assim, poxa, como professor, isso vai fazer sentido para mim. Aí a pessoa te ajuda, porque ela vai colher o fruto daquele trabalho. Então, você tendo esses 3 elementos, você, assim, já deu um bom passo. Agora, você está tentando, não consegue envolver as pessoas. Existe uma técnica que eu aprendi nesse livro aqui, Casamento Blindado. Tia Amanda, o que é um livro que fala sobre casamento tem a ver com ministério infantil? Teoricamente, nada, né? Realmente não tem. A gente parar para pensar, não tem nada. Mas todo o conhecimento que você adquire, ele tem que ser aproveitado em todas as áreas da sua vida. E me chama muita atenção, porque aqui, logo no início, ele fala de uma técnica desenvolvida pelos japoneses, que diz assim, que se você definir um problema e perguntar por que ele está acontecendo até 5 vezes, você provavelmente vai encontrar a raiz deste problema. Então, quando você não consegue um apoio, esse é um problema. Não consigo um apoio. Fiz um culto e os obreiros não foram. Faça 5 perguntas. Em até 5 perguntas você vai conseguir resolver essa questão. Entendeu qual foi a real causa deles não terem ido? Então, vou imaginar aqui um cenário. Então, fiz o culto e ninguém foi. Por que ninguém foi? Porque não me apoiaram. Por que não te apoiaram? Porque foi divulgado em cima da hora. Por que foi divulgado em cima da hora? Porque a gente não fez panfleto, porque a gente não fez divulgação nas mídias sociais, porque não comunicou na igreja. Por que não comunicou na igreja a tempo correto? Porque eu esqueci, porque eu não me organizei. Então, você está vendo, o problema grande foi o quê? Ninguém foi no culto. Mas tiveram outros poréns que levaram aquela pessoa a não ir no culto. E tudo começou aonde? No fato de eu não ter me organizado para divulgar aquele culto a tempo correto. Então, às vezes eu fico julgando a reação da pessoa, mas eu não enxergo que é o quê?
consequência de uma atitude ou uma falta de atitude minha como líder. Eu deixei passar alguma coisa importante. Sempre vai ser por conta disso? Não. Podem ter outros fatores. Mas muitas das vezes existe algo que você poderia ter feito de diferente e mudado. Muitas vezes a gente se preocupa tanto com querer mudar os outros, com querer mudar a atitude da outra pessoa. Mas eu não tenho poder sobre a mente dela. Eu tenho poder sobre as minhas atitudes. Então eu tenho que pensar, chegar num ponto com uma resposta que eu possa dizer assim, eu posso mudar essa minha atitude que vai refletir na outra pessoa. Então a minha atitude precisa influenciar a outra. Se eu não estou conseguindo apoio, quer dizer que o errado sempre sou eu? Não é isso. Não é que o errado sempre é o líder. A questão é, se houve um problema, eu não consigo, eu não tenho autonomia para mudar a pessoa. Eu posso tentar influenciar. Como que eu influencio? Do mesmo jeito que eu tenho agido? Não. Eu tenho que mudar alguma coisa. Eu tenho que entender quem é a pessoa, como que a pessoa enxerga a situação, para daí eu mudar minha atitude e fazer com que ela se influencie. Uma coisa muito importante é o quê? A gente tirar da nossa cabeça que tudo tem que ter emoção no meio. Ai, por que não me ajudou? Fazer aquele drama. E por que ninguém gosta do Ministério Infantil? Porque o Ministério Infantil sempre é deixado de lado, porque é sempre assim. Para, tá? Vamos deixar um pouquinho de lado a emoção e vamos resolver a questão com a razão, né? Lógico, sempre colocando, orando, isso a gente não questiona, mas se falar em razão e emoção, qual que vai pesar mais? Você vai deixar a sua emoção falar mais ou vai deixar a razão? O ideal é o quê? Você sempre deixar a razão para resolver os problemas, porque com a emoção você vai acabar se entristecendo e se abalando, tá bom? Então, sempre colocar a razão à frente nessa situação, tá? Essa questão das perguntas eu achei legal porque muitas das vezes, quando a gente faz as perguntas, quando chega ali na quarta, quinta vez que você faz a pergunta por quê, você acaba virando para você mesma a resposta. No livro, o exemplo que eles dão aqui é o seguinte: a casa está fria, esse é o problema. Por quê? Porque o sistema de aquecimento está quebrado. Por quê? Porque não foi feita a manutenção periódica. Por quê? Porque eu não queria gastar o dinheiro. Por quê? Porque eu sou muito pão duro e não gosto de gastar dinheiro, a não ser quando não tem outro jeito. Então, a raiz do problema era o quê? A pessoa não gostava de gastar dinheiro. Esse aqui foi um exemplo que eles criaram. E na maioria das vezes a gente, quando chegar ali na quarta ou na quinta vez que a gente fizer essa pergunta, por quê? Você vai ver que a raiz do problema está em você. Na maioria das vezes, tá? Não é regra. E a outra questão que eu queria comentar. Por que é tão difícil a gente conseguir o apoio no Ministério Infantil? Muitas das vezes a gente tem uma ideia brilhante, uma ideia incrível. Mas fica aqui, olha, na nossa cabeça. Na hora de passar para os outros, às vezes a gente não consegue passar com a mesma emoção, com o mesmo envolvimento, porque a pessoa não está no mesmo tempo que você. Então você tem que. É como se você tentasse pegar a pessoa e trouxesse ela para dentro da sua cabeça, para ela enxergar o que está ali dentro. Ela tem que visualizar aquilo que você está falando. Que dava assim, poxa, faz sentido. Não, beleza, vamos lá. Então você tem que aprender o quê? A vender a sua ideia. Não é só simplesmente, eu quero fazer um culto, o tema tal, e vai ser assim, assim, assado, porque a gente vai fazer tal dinâmica, a gente vai fazer tal louvor, papapá. Na sua cabeça aquilo está lindo.
mas não necessariamente formou a imagem na cabeça da outra pessoa. Então você precisa o quê? Criar maneiras, entender como você vai passar a mensagem. Como que você vai fazer que a pessoa entenda aquilo que você está querendo transmitir. Isso é fundamental. Na semana passada eu precisei dar uma aula. E nessa aula eu fui começar a preparar. E eu fui tão no automático, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou falar? Porque eu posso fazer assim, esse assado. Eu falei assim, pera, como que eu cheguei a essa conclusão? Qual que foi meu processo criativo? Eu tinha que falar sobre uma ministração. E no final eu ia realmente fazer a ministração para exemplificar. E eu fui para a ministração, falei, poxa, como é que eu vou ensinar? Como que eu vou falar? E foi a hora que eu percebi que muitas vezes a gente faz bem feito, mas tem dificuldade de passar para o outro como que você fez, porque tá tudo aqui. Então a gente precisa treinar o quê? Tirar a ideia, o como é o processo criativo e passar para o outro em detalhes. Sair do piloto automático, porque enquanto a gente estiver no piloto automático, a gente está metade do caminho. Porque para você ficar animado e passar a ideia para alguém pedir ajuda, primeiro você formulou ela aqui. Agora, quando você vai pedir apoio, você tem que fazer todo aquele processo que foi aqui dentro da sua cabeça, você tem que falar para trazer a pessoa para o mesmo momento que você, e aí sim você conseguir envolver ela naqueles 3 elementos, ou em um deles, né? Não precisa dos 3, sendo um daqueles elementos, já vai ser o suficiente para a pessoa te ajudar. Tá? Então, não é que é difícil a gente conseguir o apoio. O que está acontecendo é que nós estamos fazendo isso da maneira errada. Nós estamos indo já para o final e a gente está pulando grande parte do processo, que é o de envolvimento, é de trazer. Agora, se você não conseguiu envolver a pessoa, mesmo tendo todo esse cuidado, tendo entendido por que a pessoa não está se envolvendo, por que você não conseguiu o apoio, já tentou envolver ela em um dos 3 elementos e não deu certo, gente, ó, agradece a pessoa e tenta outra. Não vai ficar insistindo. Às vezes é uma pessoa que é uma benção, mas ela não foi chamada para aquilo. Simples assim. Se Deus quiser que ela faça, na hora certa, ele vai dar um despertar para aquela pessoa e ela vai vir te procurar. Mas não fica dando murro e ponta de faca. Você tem que ter o quê? Autoconfiança. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu quero e vai ser assim. Eu sei que foi isso que Deus me direcionou. Agora, você fica ali insistindo numa pessoa que não quer ajudar, você está gastando seu tempo. Sabe quando a Bíblia fala jogar pérolas aos porcos? É isso. É você insistir só em uma pessoa para aquela. Não, porque eu quero aquela pessoa para me ajudar. E ela não está afim. Ou ela não está bem para naquele momento de ajudar. Tá certo? Então, você fez a sua parte e mesmo assim a pessoa não quer te ajudar, você não tem que ficar se lamentando. Simplesmente procura outra pessoa para você pedir esse socorro, tá certo? Não fica se lamentando, porque com certeza tem outras pessoas que podem te ajudar, que podem te apoiar nesse momento, nesse trabalho, tá certo? Então, vamos encerrar, tentar fechar toda a ideia? Primeiro, o que a gente falou? Para eu conseguir o envolvimento das pessoas, para eu conseguir o apoio, ela precisa estar envolvida emocionalmente, diretamente como responsável por alguma coisa, ou ela tem que enxergar o impacto que aquele trabalho vai ter na vida dela ou ali no departamento que ela cuida. Tá? Isso é fundamental. Você entendeu e procurou envolver a pessoa, e mesmo assim não conseguiu, a gente tem a técnica dos 5 porquês. Perguntar até 5 vezes por que daquilo. Tá? Então, não conseguiu apoio. Por quê? Por causa disso. Por quê? Sabe, com criança. Fiz isso.
continuo não tendo apoio, eu vou analisar, será que eu estou passando todas as informações? Será que a pessoa está acompanhando o meu processo de criação? Quando eu falo processo criativo, é porque a gente cria um culto, a gente cria uma mensagem, a gente cria um trabalho, tá? Será que a pessoa ela está acompanhando o meu processo de criação? Será que ficou claro para ela todas as informações? Beleza, garanti que eu passei todas as informações e mesmo assim a pessoa não quer me ajudar? Ó, agradece a pessoa e parte para outra, tá certo? E não fica se lamentando. Lembre-se, se você for agir só com a emoção, deixa a emoção para a hora do culto, para a hora da mensagem, da ministração, para a hora que você estiver com as crianças. Na hora de você pôr a mão na massa e estar ali com a equipe, desenvolvendo, lógico, tem que ser feito tudo com amor, tudo com, né, com zelo, com cuidado. Não estou falando para tirar isso, não é. Mas você faz com zelo, mas sem colocar a emoção acima de tudo. Pense com a razão. Vá com a razão. Porque daí você vai conseguir enxergar realmente a raiz do problema. Enxergando a raiz do problema, você provavelmente vai conseguir ter o apoio das pessoas. Tá certo? Bom, a gente vai ficando por aqui. Essa foi a nossa live 444 de hoje. Semana que vem, nos vemos de novo. Até lá!